Vamos lá. Ó, aqui a linha. Qual a diferença entre pecado e iniquidade? Tem diferença entre pecar e desejar pecar? Por exemplo, eu sinto vontade de tomar cerveja, mas não tomo. A linha evangélica... Hã? Não sei, tem que perguntar aqui a ela. Pergunta a ela se ela é evangélica, se ela é convertida. O desejo de pecar, a luta da carne contra o espírito, vai ser algo sempre presente na nossa vida, né? Até Jesus foi tentado. Até Jesus foi tentado. E o que é ser tentado? O que é ser tentado? Ser tentado é ser provocado. Ser tentado é ser provocado. E até Jesus foi tentado. A palavra diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem ele teve sede, como homem ele teve fome, como homem ele sentiu dor, como homem ele chorou, ele se entristeceu, ele se enfureceu, ele virou as mesas e meteu a chibata em gente que estava lá nos vendilhões do templo. Mas como Deus, ele disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E como homem, ele teve medos. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele foi tentado com todas as artimanhas do inimigo, que o inimigo usa para nos tentar. Ele foi tentado. E ser tentado, por exemplo, uma pessoa que não tem problema com alcoolismo, você pode colocar aqui uma garrafa de cachaça na frente da pessoa. Para ele aquilo ali é um nada. Ele não tem problema com alcoolismo. Para ele não é um nada. Então, colocar uma garrafa de cachaça na frente de uma pessoa que não tem problema com alcoolismo não é tentação. Não é tentação. Tá me ouvindo? Você pega um garoto como José, né? Vamos supor aqui, José no Egito, 17 anos, né? Coloca ali um cigarro de maconha, ele vai olhar para aquilo ali e vai jogar no lixo. Não tem valor nenhum. Coloca uma fileira de cocaína, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Coloca uma aposta de jogo ali, para ele não vai ser tentado. Aquilo ali não é tentação para ele. Coloca uma mulher bonitona, nua, na frente dele, aí ele vai entrar numa guerra. Ele vai ser provocado. Porque o que é a tentação é você ser provocado. É aquilo que você está vendo se transformar, aquilo que você está pensando, alimentando, se transformar em desejo. E aí você é provocado a fazer aquilo que você não quer fazer, e aí é onde entra essa guerra, essa luta da carne contra o espírito. Porque a carne quer pecar. A carne quer saciar a sua vontade e o seu desejo. E o espírito quer agradar a Deus. Então a gente é tentado quando a gente é provocado. E a gente é provocado na nossa fraqueza. Todos nós temos uma área da nossa vida aonde a gente tem que redobrar a vigilância. Todos nós. Algumas pessoas não têm problema com prostituição, outras têm. Algumas pessoas não têm problema com alcoolismo, outras têm. Algumas pessoas não têm problema com droga, com dependência química, outras têm. Algumas pessoas não têm problema com homossexualismo, outras pessoas não querem ser homossexuais. Ah, mas ele não quer ser. E ser ou não ser é algo que ele decide. É comportamental. Mas ele é tentado e depois de quantos anos ele vai deixar de ser tentado? Não. Ele vai ter que ter uma vigilância a vida inteira. A vida inteira. Só que com o passar dos anos e ele alimentando... Quem vai vencer, a carne ou o espírito? Vai vencer aquele que estiver mais bem alimentado. E ele alimentando o espírito com louvor, com adoração, com jejum, com oração e com palavra, isso vai perdendo a força. Porque ele vai criando mecanismos e estratégias para que o gatilho não seja acionado. Para que o gatilho não seja acionado. Ele vai criando estratégias e mecanismos. Ora, você não pode evitar que um passarinho voe sobre a sua cabeça. É natural. Você não pode evitar que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Você pode evitar que ele faça um ninho. Aí depende de você. Pensamentos podem nortear a nossa mente. Às vezes um pensamento louco vem na nossa mente. Às vezes um pensamento ilógico, um pensamento maligno vem na nossa mente. Eu alimento esse pensamento e continuo alimentando esse pensamento, fantasiando com esse pensamento,
Ou eu crio um mecanismo, estou pensando besteira aqui, vou me concentrar em outra coisa. E aquilo vai passar. E eu vou criando ferramentas e mecanismos para me desviar do mal. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. Preste bem atenção. Apóstolo Paulo. Fugir da prostituição. Porque a palavra de Deus só manda você fugir daquilo que é mais forte do que você. E fugir é evitar a tentação. Evitar certas situações que te colocam em risco e em perigo. Porque uma coisa puxa a outra. Às vezes tudo é no diminutivo. Só uma cachaçinha, só uma cervejinha, só uma bitadinha, tudo é com inha. Inha. Mas uma coisa puxa a outra. Então eu vivo muito melhor sem isso. Eu vivo muito melhor sem isso. Ok? Em outros países, em outros lugares, até muitos pastores, aqui e acolá costuma tomar uma taça de vinho. Mas um pastor que foi alcoólatra, ele não pode tomar uma taça de vinho. Aquilo ali vai ser um gatilho que vai acionar outras coisas na vida dele. Tomar uma taça de vinho é pecado? Não é. E aí vai escandalizar meio muito de gente agora, né? Meio muito de gente agora vai se desviar e vão me detonar aí na rede social. Jesus tomava vinho. Ah, mas não era vinho, era suco de uva. Não, doutor. Se iluda, tente maquiar, tente enganar, reescreva. Vinho é vinho, suco de uva é suco de uva. O apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. Só se embriaga com vinho, se for vinho, né? Ninguém se embriaga com suco de uva, se embriaga com suco de uva. Vinho é vinho, suco de uva é suco de uva. Mas o cara que é alcoólatra vai usar isso como justificativa, e eu vou meter o pau a tomar vinho. O apóstolo Paulo receitou para Timóteo: aconselho-te que tome um pouco de vinho para as tuas constantes enfermidades no estômago. Hoje tem pantoprazol, tem omeprazol, né? Tem um monte de medicação para o estômago hoje, né? Mas Paulo indica a Timóteo. Por quê? Porque tomar uma taça de vinho ou um pouco de vinho não é problema na vida de quem não é alcoólatra. Mas na vida de quem é alcoólatra, que não consegue tomar só uma taça, só mais uma, só mais um pouco, já acionou o gatilho e ele mergulha no alcoolismo, e depois do alcoolismo vem as outras coisas. Então, assim, a gente tem que aprender a servir a Deus com moderação, né? E por que é pecado? Não é, mas para que eu vou tomar? Se eu posso tomar água, refrigerante, suco, para que eu vou tomar aquilo? Não há necessidade. Então a gente toma só na ceia, né? E tem uma coisa, antigamente eu fazia ceia com vinho. Mas como tinham muitas pessoas que estavam vindo do alcoolismo, e às vezes o cara tomava ceia com vinho, Breno, e ele ficava em crise. Porque o vinho ali já acionava um gatilho, o cara já queria mais e queria tomar mais. Uma vez a gente terminou a ceia, sobrou. Tu soube dessa história? Hã? Terminou a ceia, a gente guardou os vinhos e de repente, quando a gente foi olhar, as garrafas de vinho estavam tudo secas. O camarada que estava trabalhando por lá foi lá e tomou o resto do vinho todinho. Às vezes uma tacinha de vinho acionava o gatilho para o camarada que já foi. Para quem não foi alcoólatra, tudo bem. Para quem não é alcoólatra, né? Então a gente resolveu fazer a ceia com suco de uva, né? Mas eu sei que isso, não queria nem tocar nesse assunto, que isso aí vai dar uma polêmica danada e vamos esculhambar aí na rede social, mas não tem problema não. Já estou acostumado já. Vamos lá.